Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na apresentação das palestras que foram ministradas lá no 10º Erefal Nordeste, no 10º Encontro Regional de Fiscais e Auditores Fiscais da região Nordeste, que aconteceu nos dias 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro de 2022, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a palestra do João Borba. O João é presidente da Associação Clube Drone Brasil e ele vai ministrar a palestra sobre o uso de aeronaves remotamente pilotadas na fiscalização. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like agora no início do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe o vídeo para nos ajudar na divulgação dos assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Nesse momento, quero convidar o meu amigo aqui, colega. Conheci pessoalmente hoje, mas tinha contato telefônico com ele de outros momentos. João Borba, ele faz a apresentação. João, é com você, meu irmão. Obrigado, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a todos aí, né? Esse convite aí da CEMURB, né? Dr. Leonardo e a equipe. E poder falar um pouco sobre o uso da tecnologia de drones, né? Alguns daqui me conhecem, né? Algumas figuras assim, em relação ao treinamento, em relação às estruturas que a gente já vem trabalhando. Mas, novamente, eu quero agradecer ao corpo, né, da Erefal, né? Agradecer também aqui a presença de Marta Lima, conhece um pouco o nosso trabalho lá, que eu sou de Recife, Pernambuco, né? E hoje a gente vem atuando aí, Brasil afora, com essa estrutura toda de uso de drones. Então, tantos assuntos para falar no dia de hoje, eu achei melhor a gente focar um pouco nas soluções que as prefeituras, né, o município, né, o estado pode trazer para os senhores, né? Eu sou o João Borba, sou presidente da Clube Drone Brasil, uma instituição que começou a trabalhar com drones desde 2016, né, uma autarquia. Ela é ela é uma associação, né? Hoje, na verdade, eu não sei o que a Clube Drone vai ser. Se vai ser uma associação, se vai ser uma cooperativa, ou futuramente o que virá. Mas eu sou administrador de empresas, né? Trabalho na área de comunicação há muito tempo, né? Fui, digamos assim, estagiário do João Carlos Paes Mendonça, JCPM, e trabalhei no Jornal do Comércio, televisão, rádio, TV e jornal, né? Passei por todas as estruturas da empresa. E depois a empresa criou um grupo. E desse grupo eu trabalhei na área administrativa como chefe de compra, né? Na parte de tecnologia. Então, viajei o mundo todo buscando tudo que tinha de melhor para montar essas estruturas. E foi daí que começou a minha paixão por comunicação audiovisual, né? E aí eu fui fazer gestão de cinema e fundão na RJ comecei a fazer um monte de cursos de especializações na área de audiovisual e comunicação da empresa. Logo na sequência, entrei para a área de TVs, né? A TV estava montando um sistema de núcleo de produção, estava descentralizando a produção do corpo, né? E montando esses núcleos, assim como a SAT fez também na época a Globosat. E não parei mais, né? Então, com essa experiência daí, foi o que me levou ao mundo dos drones, né? Encurtando a história. Já em Recife, em Pernambuco, de volta para minha terra, depois de muito tempo fora, montei uma produtora, a Imagem Nordeste, a qual já era sócio de algumas outras empresas na parte de publicidade e propaganda. E por isso que eu trabalhei muito no setor público, né? Também me especializei um pouco na área de marketing político e foi uma dessas oportunidades que eu conheci o drone, né?
Estava numa feira, há 12 anos atrás, e eu vi um negócio lá espetacular, e eu disse, meu Deus, o que é isso aqui, né? Uma espaçonave, né? Então, me apaixonei de cara, né? Porque ao longo desses anos todos eu vinha buscando tecnologia, respirando tecnologia, né? E aí cá estou, né? Realmente hoje a empresa ela cresceu muito no segmento, separou a produtora da parte de drones, né? Em 2016 a gente vinha dialogando muito sobre a regulamentação que veio logo no ano sequente, né? Que é muito importante, né? Fazendo só esse frisando nessa estrutura, que tanto as empresas públicas e privadas busquem, né, junto aos órgãos controladores, as atuações e os usos para que a gente consiga trazer os recursos necessários principalmente para os centros urbanos, né? Onde a gente tem a maior questão de tráfego aéreo. E vem muita novidade por aí. Mas é um resumo, eu queria que vocês conhecessem assim, um pouco do que eu faço, do que eu estou colocando aqui, porque muita coisa pode se pegar e a gente pode se ajudar muito aqui daqui para frente, tá? Vamos lá. 10º encontro, né? Parabéns aos senhores aí por esse encontro, pela essa organização. Regional de Fiscais e Atividades Urbanas do Nordeste, né? Então, eu escolhi falar sobre o uso de aeronaves remotamente pilotadas na fiscalização e algumas experiências que a gente vem passando ao longo desses anos, né? Na verdade, como projetar, como planejar, quais são os desafios, né? Criar a cultura do uso de drones. Isso é uma coisa, pessoal, que eu acho engraçado. O pessoal fala, Borba, esse é um negócio do futuro, né? Eu digo, não, negativo, é do presente. Então a gente já está muito atrasado e a gente precisa correr, né? Não tem tempo perdido, né? Mas vamos recuperar, vamos igualar, vamos capacitar, vamos formar. E é isso que surgiu a Clube Drone. E a Clube Drone hoje é digamos assim, o maior grupo de pilotos remotos, né, doutora Carla? Carla está ali no cantinho. Desculpa, eu cometi até uma gafe, né? Me apresentei, esqueci de apresentar ali minha esposa, Poliana Andresa. e a Carla, que fala muito, viu? Mulheres aqui que estão presentes. Do Clube do Bolinha, né? Porque de 120 e poucos pilotos que nós temos aqui em Natal, tem umas 3 ou 4 pilotas, né? Então vamos mudar essa situação, viu, mulheres? Está dando aí um recado, né? Esse universo Vamos mudar, Carla. Agora quem tem que mudar, eu vou lhe ajudar, agora você tem que participar. Olha quantas mulheres aí, futuras pilotas aqui, né? Vamos lá. Então, eu escondi uma coisa no bolso aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre drones na operação, fiscalização e monitoramento. Quando eu falo que a gente está bem atrasado, porque o tempo todo eu estou estudando essas novas tecnologias. E a sensação que eu tenho é que eu mesmo, João, quando lança um novo equipamento, eu vejo que a gente está assim, a tecnologia está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, sabe? Não está acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, a capacitação, a formação e o acesso, né? Os equipamentos, quando a gente vai colocar aqui, a gente não vai falar de propaganda de equipamentos, mas como uma pessoa que trabalha um tempo com drones, eu vim acompanhando a evolução deles, né? Antigamente, 10 anos atrás, a gente montava os Frankenstein, né? Que é uma peça da Rússia, uma da China, outra, né? Outra a gente fazia em 3D, inventava, né, todo tipo de coisa para fazer um drone voar 5 minutos somente, né? Para fazer um audiovisual. Hoje você tem equipamentos aí como esse pequenininho aqui, né? Que tem 30 minutos de voo, né? E o equipamento tem uma autonomia excelente. Você construía equipamentos assim enormes, hexacóptero, octacóptero, que ele tinha 7 a 8 minutos de voo, né? Mas com a segurança, era só voar, tirar foto e baixar. Não dava tempo de fazer nada. Isso quando o GPS não perdia, a gente ficava doido atrás do drone para voltar ele, porque o sistema era bem arcaico, né? Então, quando eu falo de drones, né, e principalmente no uso do equipamento, é a última coisa que a gente tem que comprar, né? O que está sendo feito é que hoje ainda o drone está sendo encarado muito como um brinquedo, né? Você vai lá, vê um acesso na internet, puxa o drone, vê um vídeo no YouTube e você vira piloto, né? Isso é uma coisa muito perigosa.
né? O Brasil, assim, demorou um pouco a questão das legislações e normativas, conseguiu, digamos aqui, parar o mundo hoje, né, em relação às regulamentações, mas a população ainda está muito mal informada ainda sobre a prática e o uso de drones, né? Não é à toa que todo dia a gente vê aí um caso, ou vê uma estrutura de um cara que jogou o drone no cabelo da menina no show, bateu não sei aonde, bateu não sei o quê. Então, cada vez vai ficar mais frequente, né? Tudo quando começou, 75% do uso de drones em 2017 eram de uso recreativo, 20 e poucos por cento eram de uso profissional. Hoje o Brasil mudou o cenário, né? Então, o número de empresas e estruturas supera hoje o voo de recreativo. Quando a gente fala voo recreativo, não é porque aquele cara pegou um drone, comprou um drone e vai lá no YouTube, não. O drone ele tem que ser encarado de uma forma como uma aeronave, né? Então, essa cultura da aeronave que a gente tem, né, de criar a cultura aeronáutica, ela é muito importante. Importante principalmente para o futuro da sociedade, né? Porque a quantidade de drones não para de aumentar. A segmentação, né? E daí, quando eu falo a última coisa que você tem que fazer, tem que comprar, primeiro você tem que formar, né? Formar, capacitar, criar cultura. E, claro, ter o equipamento para praticar, né? Mas não adianta você pegar primeiro, comprar o equipamento, abrir, né? Aí o cara assiste lá no YouTube aquele videozinho, né? O unboxing, né? Não lê o manual e bota o drone lá de forma totalmente irresponsável e ilegal, né? Para fazer uma operação. Então, quando eu tenho aqui, não tenho laser não, né? A formação de pilotos é essencial para o uso e sucesso da operação. Isso aí, principalmente quando antigamente os equipamentos tinham mais dificuldade de operação ainda, né? Porque se uma hora a prefeitura, o município, a autarquia fizesse um investimento no equipamento, por mais barato que fosse, R$30 mil, e perdesse esse equipamento, quebrasse esse equipamento, o sucesso da operação já estava ali, né? Com certeza o chefe ia chegar lá e dizer assim, rapaz, esse negócio não presta, né? Eu já condenava já o projeto de cara, né? Então isso aí é uma coisa que a gente vem insistindo muito, né? Porque sabe que essa criação, né, dessa unidade, ela vai trazer, né, ela é essencial para o crescimento de produtos, né, gerados e de informações para vocês que são fiscais, né, são coordenadores, né, e trabalham nessa área. Eu estava comentando aqui agora com o pessoal de Maceió, da SEDET, né, SEDET e SEDUZ, né, que o ganho de produtividade do drone, se bem utilizado, a economia é tremenda, né. Você tem lugares como tem aqui em Natal, né, principalmente na área ambiental, que você tem que andar quilômetros dentro do local para realmente fiscalizar, para você conhecer, né? E aí você fura um pneu da caminhonete, bate um cárter, quebra isso, né? Se bem que também, quando no uso de operação mais arriscada de situações urbanas, né? Que você se coloca até em risco a sua vida, né? Que é a coisa mais preciosa que nós temos. Então, que preço que tem um drone, né? Como é que a gente tem que encarar isso aí? Então, não tem valor, não tem a produtividade do processo e a economia dele, tá? Então, os drones fornecem um ativo aerotransportado que está revolucionando, né, os aspectos do trabalho na aplicação das empresas público-privadas. Mas eu volto a falar que o estudo da tecnologia da educação, né, ela tem que ser contínua, né, entre os colaboradores, fiscais, técnicos, arquitetos e engenheiros, né. Aí eu volto a falar uma coisa que eu aprendi porque fiz um curso de piloto, porque eu já via lá na frente que tinha uma possibilidade de pilotar drones classe 2, classe 1, acima de 250 quilos, né? E aí eu fui também como instrutor, como professor, me profissionalizar na área de aviação, né? Agora estive em Sertãozinho fazendo o maior congresso de aviação agrícola do país, um congresso assim fantástico, assim, uma experiência que eu tive, que a gente vai fazer até um webinar para poder passar o crescimento dessa área, né? Que nós somos um país agro. Mas isso é um outro assunto. Voltando à regulamentação, legislação e normativas para o uso desse equipamento, o RPA, né? Ou aeronaves remotamente controladas, o Ministério da Defesa, né? A ANAC, o DECEA, assim como a Anatel, juntaram e fizeram a coisa realmente acontecer.
O Brasil teve vários casos em aeroportos, aeródromos de invasão de drones, né? Sem falar de município, presídios e áreas sensíveis do Exército, sabe, Léo? E isso gerava um prejuízo enorme. Imagina um aeroporto parar 2 horas de operação porque um maluco colocou um drone lá em cima do espaço aéreo, no corredor aéreo, prejudicando toda uma movimentação aeroportuária. Então, vamos lá. Regras e limites do espaço aéreo. A gente fala que a regulamentação foi criada e nessa estrutura, né, seja as polícias, né, e as autarquias, elas têm que ter seus enquadramentos. No caso dos senhores, Manual de Circular Aeronáutica 5603 e Manual de Circular 5604. Eu vou perguntando aqui, alguém tem experiência, já fez algum curso de drone aqui, não? Já aqui, olá, beleza, eu conheço. Boa. Então, sabe o que eu estou falando. Então, cada situação, você tem uma, digamos assim, uma abertura melhor. Você tem menos, né, digamos assim, burocracias para você fazer. Um exemplo muito simples, Marta, é você não pode pegar um drone e botar na cabeça da pessoa no show, sem ter uma anuência da pessoa, na verdade. Feita está acontecendo aí a torta à direita, né? Mas policial militar, né, o agente fiscal, ele pode fazer isso a qualquer hora, a qualquer momento, contanto que ele esteja registrado na Agência Nacional de Aviação Civil, no DCE, né, com a aeronave totalmente, digamos assim, homologada, e você pode fazer essa operação. Claro que quando a gente faz e coloca, a gente faz assim, poxa, vamos procurar ter o bom senso, né? A polícia pode chegar aqui e pairar sobre sua cabeça, né? Pode, pode. Mas se é um evento de multidão, se é uma estrutura urbana, cria os corredores aéreos. Eu sempre falo isso. Sabe? Não tem necessidade, você não vai fazer a perspectiva, você vai conseguir fazer a foto porque você está na cabeça da pessoa, né? O drone é um equipamento fantástico, mas é falho, né? Equipamento elétrico, né? E se mal preservado, é que coloca mais a mitigação de risco, aumenta, né? Então, eu digo assim, avião cai porque um drone não pode cair. É uma coisa até meio pesada, né? Assim, mas acontece, né? Então, se você puder evitar, é melhor, né? Isso é uma coisa inerente, assim, né? Tem um equipamento novo que saiu aí, agora que ele está desligando no ar. Uma falha da fábrica, né? Então, vamos lá. Essa questão da MCA 5604 é somente para vocês terem mais uma abertura geral, né? O que eu coloco assim, quais são os processos, e vocês se encaixam dentro de alguns processos desse aqui, né? A gente também tem aqui a base, né? A base aérea aqui em Natal, o Comaé, temos o CBLI. Tem alguém aqui do Rio Grande do Norte, aqui da parte de fiscalização aqui, né? Fala o Léo aqui que conhece o CBLI, né? A gente já esteve fazendo palestra lá, falando sobre o VANT, né? Sobre monitoramento e realmente, né, aquela questão de segurança. Então, esse manual de circular aeronáutica protege muito os senhores, mas contanto que vocês saibam utilizar de uma forma correta, de uma forma muito assertiva. Quando eu estou falando isso aqui para vocês, é porque muitos de vocês vão fazer essa operação também, muitos de vocês vão estar em campo e muitos de vocês vão estar controlando essas ações. Então, quando eu venho puxar um pouco sobre regulamentação, é que vocês, né, estejam, né, alinhados, não tem um meio caminho, né? O caminho é certo, o caminho é esse. E às vezes a gente erra bastante, né? Mas o caminho é esse, tenta fazer a coisa correta. Porque tem muito drone, né? Agora, tipo assim, Polícia Militar, aqui no Rio Grande do Norte, né? Sou um dos instrutores do COSANT, que é um curso que tem aqui de formação desde 2018. O comandante parou todas as operações aqui, porque tinha policial utilizando drone pessoal, tinha gente voando de qualquer forma, só porque eu sou polícia, só porque não, tem que estar correto. Então, esse manual, ele dá anuência para você atuar em diversas frentes, mas você tem que estar exigindo desse corpo e encarando o drone como aeronave. Então, seja o departamento de vocês, seja a prefeitura, seja o estado, vocês têm que estar muito atentos a isso aí. E muda muita coisa. Eu falei no caso do policial, né, que usava o drone. Agora ele pode usar. Existe a MCA 5601 também, que aconteceu recentemente lá no Recife. Nós fizemos um trabalho que é você
consegue, junto com os órgãos, uma autorização para poder agir em situações emergenciais. O que é isso? Uma pessoa civil como eu, né, através de uma coordenação, né, de um gabinete de crise municipal estadual, como aconteceu lá em Recife, tivemos que mapear 10 mil hectares. Qual é o efetivo de drones do Estado? Não tinha condições. Né? Então, coordenamos lá o projeto junto com a Emprel, empresa de tecnologia. Rapidamente o presidente conseguiu juntar um número de pessoas. Disse: João, quantos pilotos você tem? Eu digo: a gente tem 180 aqui em Recife. E a gente resolveu o problema. Então, é assim que a gente vai agir. Claro, de forma voluntariada, hora de forma que consiga fazer o projeto acontecer, mas aí veio polícia militar, veio... Por quê? Porque esse grupo já está há muito tempo conversando, esse grupo já está há muito tempo junto, entendeu? Sem aquela coisa de assim, eu sou bom, eu sou melhor, faz o teu que eu faço o meu, né? A gente vê muito isso, assim... Queria também trazer isso aqui como um diálogo para vocês, né? Que às vezes vocês estão de porta a porta aqui, e estão fazendo a mesma coisa. Por que vocês não estão fazendo em conjunto, né? Então, assim, e trazendo menos recursos, menos gastos, né? E retrabalho para vocês. Então, quando eu falo de capacitação, o professor está brabo hoje, só falando de capacitação, eu vou chegar lá, mas é isso aí, ó. Isso é uma universidade, pessoal. Vocês vão chegar onde vocês querem aí através do ensino, da capacitação. E não é uma coisa muito difícil, não. Muitas pessoas têm resistência à tecnologia. A gente tem pessoas que pilotam drone com 76, 78. Tabosa, né? Do lado de Pernambuco. E você tirar vou dar um exemplo bem abrupto aqui. Você pegar um cara na Paraíba, em Souza, no distrito, como é o nome dele? Robson, o Diogo de Paulo, né? Ele é um aluno da gente, o cara tirava leite de vaca, né? Não sabe nem ler, nem escrever. Não precisa dizer mais nada, né? E esse cara hoje é um piloto de drone da empresa de pecuária. Então ele mudou de vida. É um caso muito interessante. Então, o curso e a seleção... mas eu não gosto de operar, eu não gosto de ir para a rua, eu não gosto, né? Não tem isso, mas você faz parte de todo um contexto. Quem é que vai gerar informação, quem vai fazer o backup, quem é que vai mapear, quem é que vai processar, quem é que vai coordenar, quem é que vai tomar conta da aeronave, quem vai fazer o registro de voo, muito importante, tá? Que tem uma hora na fiscalização, né? Você precisa estar ali com toda a tua pasta, com todos os teus voos, com todos os logs, né? As exigências são grandes, eu sei que os trabalhos, principalmente em situações emergenciais, são complicadas, mas tem que estar preparado e por isso exige uma equipe muito grande. Processo de análise e especialização do sistema e o grupamento da área remoto, tá? Esse grupamento ele pode estar segmentado nessa colmeia em qualquer um, né? Mas quando você tem uma equipe completa, né, de vários setores, a coisa vai andar muito mais rápido, né? O que é isso? Geralmente acontece você ter um piloto que vai para campo, que pilota, que traz a informação, que processa, coisa disso. O cara faz tudo, né? Então, se você consegue diminuir esse processo e conseguir compartilhar para o maior número de pessoas, você vai ter um sucesso muito mais rápido, né? Olha aí, a gente treinando defesa civil lá de Pernambuco, lá. Lá, isso na casa da prefeitura. Essa foto aí é de... o município, Prefeitura de Recife, pessoal da Defesa Civil. Então, o objetivo é criar um grupamento aéreo remoto com o uso da tecnologia de drones, né? E essas soluções tecnológicas que possam ajudar nesse enfrentamento dos senhores, né? Tanta coisa, né, que vocês têm, né? E às vezes um efetivo muito pequeno. Então, assim, está dado o recado, né? Você tem um efetivo pequeno, está conversando com o pessoal, você precisa agilizar o processo da informação com uma perspectiva diferente, pessoal do drone, é a receita do bolo, né? Então, o cara, ao invés de passar um dia no campo correndo, feito doido ali, o cara levanta o drone em 10 minutos, vai e volta para casa, volta com a informação, né? E aí você consegue multiplicar isso aí de uma forma muito mais rápida em todos os processos. A gente também fala de mitigar, né, esses pontos sensíveis, porque a gente sabe que sempre aqueles pontos, né, na macro-região, tem aqueles mesmos problemas, né? E cada vez mais os centros urbanos, né, uma densidade demográfica maior,
o crescimento desordenado, né? A situação de crise, tanta coisa que está aflorando essa estrutura aí de meio ambiente, de mobilidade urbana, de vigilância, tanta coisa, muita coisa mesmo. Principalmente essa questão tributária que o pessoal ainda não acordou, não digo das regiões metropolitanas da cidade, mas o interior, né? Porque interior o pessoal invade mesmo, né? Chama, faz o puxadinho, faz a casa e a prefeitura está perdendo dinheiro, né? Em Recife, né? Eu digo que eu fui o veneno da própria cobra, né? A gente fez um mapeamento lá, o meu IPTU saiu de 1.500 para 3.000, né? Então, assim... mas aí o que acontece, rapaz? Você precisa fazer isso, é necessário fazer isso, né? Depois você vai justificar, ó, eu puxei um telhadinho ali, eu fiz uma caixa d'água aqui, e vai lá, prefeitura, porque tem que, né? Por quê? Porque, querendo ou não, você na planta da casa, você foi na prefeitura e disse que ia fazer o telhadinho, não foi, então tá errado, né? Então tem que regularizar. A gestão, ela consiste em métodos, né? Na coordenação de pilotos, né? Aqui também, né? Esse grupamento, ele tem que estar, mais uma vez, dentro de todos, né, os pilotos devidamente regulamentados na Anatel, no DSEA, na ANAC, e com análise de risco, né, criar a cultura aeronáutica. E quando a gente fala do seguro reta, ele não se faz necessário para os senhores na área né, municipal. Ele não é uma exigência, porque o governo ele assegura isso aí, mas, assim, em alguns casos, eu tenho visto, quando vocês fazem a portaria, um decreto que vocês regulamentam o uso de drone na secretaria dos senhores, ou na autarquia dos senhores, a Polícia Militar, por exemplo, lá em Pernambuco, o coronel do CIODES, o coronel Luciano, que a gente já vem fazendo um trabalho há muito tempo junto, né, Marta? Desde 2016, ele botou, disse, olha, eu quero que as aeronaves do Estado estejam seguro, reta, para facilitar, né, a burocracia, porque o que é que eu digo? Boa, essa pergunta foi boa. Agora, seguro reta, né? Mas você viaja de avião, né? Seguro reta, ele desde a sua bagagem, né? A tudo que acontece com você em um hotel, um atraso, né? E assim com os drones também. Então, da cultura aeronáutica da parte da aeronave tripulada, ela passou para remotamente controlada. Então, é responsabilidade do explorador, né? Terrestre, aéreo. Então, isso que significa reta, né? Vamos supor, eu estou voando aqui, eu sou um agente da polícia, um fiscal, e aí deu uma pane no drone, e esse drone bateu ali, machucou alguém. Poxa, isso aqui diretamente, você, o que foi atingido, pode me processar. Você pode processar o Estado, você pode, né? Isso é uma questão jurídica que tem um amplo, né, assunto que a gente pode colocar mais assim. Responsabilidade civil, né, contra terceiros. Então você consegue resolver, mitigar aquela situação ali mesmo, entendeu? Aquilo ali o Estado já vai, eu acho que pagar a conta mais barata, sabe, Marta? Não vai deixar de eximir, porque pode. E uma coisa muito importante para vocês, os senhores e senhoras que são pilotos, é que quando você tem uma operação conjunta, né, como eu falei novamente na polícia, você está lá, disparou, daqui que você saiba de onde saiu a bala que disparou e atingiu alguém, isso leva anos, né? Mas na hora não, foi você que estava pilotando, né? Você foi o responsável. E esse dedo, às vezes, também, ele vai da própria estrutura para você. Né? Você machucou o drone, você quebrou o drone, você não limpou o drone. Por que você não? Somos nós, né? Então é toda uma coisa. Então, eu sempre falo que é uma coisa tão barata, custa R$500 por ano, não tem burocracia para contratar, porque são 2, 3 empresas no Brasil que fazem esse seguro, as companhias, com o mesmo valor. Então, não tem contratar mesmo. Tá? Quando eu falo agora de atividades, né? A gente vai entrar em atividades um pouco... Eu montei uma estrutura que a gente fala um pouco, né? Para você ver... Eu peço até perdão, viu? Eu acho que não tem pergunta besta. Tem besta que não pergunta, né? Pergunte, né? Ó, João, eu não entendi, né? O que é isso, né? Então tem que perguntar mesmo, porque é um assunto muito técnico, né? E eu não conheço o nível dos senhores, né? Então, às vezes, a gente está acostumado a falar, está tão num nível assim que acaba o pessoal...
Mas você não está viajando não, né? Tá dando para entender agora. Como a gente diz em Recife, está viajando não está voando, não, voando, né? Mas vamos lá, você vai entender um pouquinho agora que a gente vai ilustrar melhor. Aí gerenciamento, né, multidão de tráfego, né, essa questão de controle, mobilidade, né, a orientação do pessoal, comunicação, né, essa questão da comunicação a gente usou também na Covid, o drone informando, a gente montou uns drones maiores com umas cornetas maiores, sabe? E o que eu quero, assim, veio aqui no estalo na minha cabeça, que vocês pensem que quando a gente bota um drone no ar, as pessoas pensam que é para a gente fiscalizar elas, que é para a gente, né? E o drone acaba sendo uma estrutura, digamos assim, mais ostensiva, mais, não, negativo. Eu aprendi muito na época, o Major Erron, da Bahia, e esse cara já está no 8º ano falando de algo com a sociedade sobre drones. Uma paciência enorme, hoje ele é tenente-coronel. E o que me impressionou foi a forma como ele vem aproximando a sociedade do uso da tecnologia e essa aceitação, né? Principalmente ele, né? Que ele é hoje o responsável pelo GRAER, né? Que é o Grupamento Tático Aéreo hoje envolve tudo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, uma responsabilidade tremenda. E ele começou a utilizar o drone na fiscalização do drone no Carnaval da Bahia. Muito, muito interessante o evento, mas e como ele me fala sempre, e eu aprendi com ele, que você tem que aproximar, né, trazer que o drone seja um ativo do recurso do público, né, em prol da sociedade, que ele veja como um amigo, que ele veja como uma ferramenta, né, assim como foi o drone da Covid, né. Ligava para um 56, ligava para as estruturas lá do Recife. Rapaz, tem um pessoal jogando bola aqui, não sei o que, não sei o que. Ó, tem um bebo ali na esquina com o som ligado. Porque, assim, Recife, muita gente conhece o Recife, né? 2/3 da população mora na área de subúrbio, na área de morro, córrego. Né? Um terço estava ali respeitando, né? Boa Viagem, que você vê ali, né? Também é bonitinho, né? Tudo ali. Estava em lockdown. Mas, meu amigo, na periferia parecia carnaval fora de época. O negócio era, né? Tava bem... Ninguém estava respeitando nada, estava de férias, não era, mano? O trabalho foi imenso, a força-tarefa, um desafio enorme, e foi um aprendizado também, né? Então, quando você faz essa orientação, isso aí é uma coisa que fica muito legal. Eu não vou entrar muito nessa questão de pontos positivos e negativos, mas eu vou resumir da seguinte forma. A polícia entra na comunidade. A comunidade já vê aquilo ali como um retalhamento, né? Como uma ameaça, né? Esse é o desafio que eu quero falar. E aí você entra na comunidade na época daquela de crise, né, de dificuldade, de estresse, todo mundo em lockdown, e o drone vira amigo da população. Então é essa forma que os senhores têm que desenvolver, né, de vocês colocarem, né, principalmente essa questão fundiária, quando você levanta o drone para fiscalizar uma área de invasão, o cara quer atirar em você, quer matar você, quer não sei o que lá, sei lá, né, essas coisas. Então, assim, o drone tem que causar sempre, no planejamento de vocês, uma boa impressão, um trabalho que traga sucesso e traga, sabe, pertencimento e reconhecimento da sociedade. Essa é a fórmula. Tem limitações, tem tudo, mas eu não vou falar disso não. É muito, muito específico e são várias atuações de vocês, né? Quando a gente fala de drones, né, RPAs, VANTs, a gente tem que entender, né? De vez em quando eu vejo um cara falando, não, porque meu VANT, sabe nem o que é um VANT. O drone, se a gente coloca genericamente, tudo é um drone, né? Isso aqui é um drone, né? Se for um brinquedinho, é um drone. Mas a gente tem que entender, dentro da terminologia, os usos e aplicações. Eu escolhi alguns aqui para a gente falar com vocês, tá? Um drone para audiovisual, né, como vocês estão vendo aqui, esses aqui, um drone para mapeamento, esse Phantom, né, que foi uma linha bem, quem conhece, quem pilota, sucesso, né, que veio desde o Phantom Vision 1, 2, 3, 4 Pro, não parou, ele ainda está aí, né, uma máquina excelente, né, e agora tem um RTK, só aí o resto está descontinuado, né, aí ela foi para a linha Enterprise. Inspeção, né? Como vocês estão vendo também, seja termal, seja visual, seja com o infravermelho L1, né? Equipamentos específicos, né? Para aquele mapeamento, né? Porque muita gente, eu compro um drone, né? Vem falando de forma
elétrica e pensa que aquele drone faz tudo, né? E não faz, né? Você tem que achar o equipamento correto para a aplicação que você deseja. Bom que ele seja multiplataforma, né? Mas nem sempre também resolve o problema, porque você consegue adquirir um equipamento às vezes muito caro, mas aí você não tem a cultura. Então, não é bom, né? É bom que você tenha diversos equipamentos, né? Para diversas finalidades. Busca e salvamento também ali, um asa fixa, um multirotor. Preste atenção naquela tecnologia lá. Está bem parecida com o M300 aqui, ó. É aquele equipamento da nuvem ave. Eu preparei uma coisa. O motor invertido, tá vendo? Os S que ficam em cima, o motor geralmente dos drones, né? A gente está habituado a ver dessa forma, né? Então eles tiveram uma maior resistência, maior aerodinâmica, e assim também como o tempo de bateria e tantas outras coisas que melhorou no desempenho das aeronaves. Quando a gente fala de fiscalização e monitoramento, né, eu trouxe algumas estruturas aqui para a gente dialogar, que é essa parte que você tem de soluções. Né? Você tem drones hoje que conseguem fazer operações totalmente autônomas. Né? Tem o store, ele sai, faz a missão e consegue complementar toda a estrutura. Né? Tem um amigo ali que me faz uma pergunta. Era bom uma pessoa aqui, ô Robson, leva o microfone ali para o companheiro ali, que aí a gente faz a pergunta já já. Aí fica levando a pergunta. Aerofotogrametria com drones, né? Então é o segredo de uma operação, né? Essa estrutura que você tem para gerar esses mapas que vocês precisam, essas informações precisas, né? Trabalhar com maior assertividade, tá? Pode perguntar, amigo. Sou Juliano de Curitiba. Eu só queria saber qual que é a velocidade que esses drones atingem, a diferença, né? Como se colocou entre eles, e aí saber a velocidade, né, deles. Boa, importante. Uma pergunta bem técnica. A gente pode juntar ele no assunto, né? Porque aqui a estrutura hoje, ele é mais para fiscalização. Mas hoje eu vou responder a sua pergunta. Mas bloqueiem a pergunta aí para o assunto realmente, né? Especificação técnica, né? O drone, como é que voa de lado, de frente, a gente pega isso aí no final e pode colocar. Mas eu vou te falar, cada operação de um drone, você tem também dentro da regulamentação. Se você é um voo recreativo, você dentro da Manual de Circular Aeronáutico 5602, você tem 40 km por hora, tá? Por lei. O seu drone pode voar a 200, tá? Tem equipamentos hoje que voam a 250 km por hora. Então, você tem várias, digamos assim, estruturas, né? E, por exemplo, mapeamento. Não adianta a velocidade, né? Senão a questão do rolling shot, né? Você vai perder a definição da imagem. Aí, para você entender, um equipamento desse aqui, feito o Phantom, ele pode voar 15 metros por segundo, né? Mas dependendo do mapeamento, ele tem que se fazer com 8, 9, para poder ter uma melhor... Né? O obturador disparar e colocar, imagina se ele está muito rápido. Então, isso é uma relação do multirotor com o sensor, é um equilíbrio de ações. A gente pode comparar isso com o M300, por exemplo. Esse consegue ter uma maior velocidade porque a robustez desse equipamento, ele consegue voar mais veloz e conseguir fazer o trabalho. Então, você tem equipamentos hoje que não é o tamanho. Você tem um equipamento desse tamanho aqui, ó, chamado Drone Race, que ele voa 250 km por hora, como eu tinha respondido. Né? Mas vamos lá. Vamos blocar mais esse assunto para as perguntas nessa área de fiscalização. Pergunta muito técnica, a gente bate um papo aqui e troca mais essa estrutura depois da palestra, né? Por causa do horário, né, Léo? As possibilidades de aplicações. E ela pode estar logo aqui, viu? Sua resposta pode estar logo aqui na frente. Você tem inúmeras, né? Edificação, torre, planejamento urbano, mapeamento, modelagem, construção, gestão, né? Tantas outras aplicações. E com esses resultados, é como eu falei, né? Principalmente a questão fiscal, né? De ver as áreas de preservação, né? Ambiental, ver os PPPs, ver a questão de todas desse adensamento urbano, né? Todo esse controle. E os equipamentos também que estão sendo utilizados, que são os sensores cada vez com mais precisão para os senhores, assim, trazendo mais resultados. Né?
E aí, o que vocês necessitam? Trazer isso para cálculo de volume, curva de nível, né, os modelos digitais, MDT, MDS, os processamentos das informações. Lembra que eu falei? Você não precisa só do piloto. Você precisa de um grupamento que vai trabalhar para trazer esses resultados. Quando eu falo cálculo de volume, porque a gente teve até lá em Araripina, Pernambuco, né? Acho que foi o Tribunal, não sei se foi o Tribunal de Contas, não sei o que, ou Cefaz, né? O cara dizia que tinha um tanto lá de metro cúbico na região dele, tá? E aí, com a fiscalização do drone, o cara tinha 3 vezes mais, né? E veja quanto que o Estado estava perdendo com aquilo ali, né? Então, assim, a gente tinha um prejuízo enorme, né? Então, vocês também têm isso aí, né? Vocês têm então, toda essa questão de fiscalização para saber também como é que está o uso, né, do erário, né, da fiscalização do dinheiro público. Então, mapeamento para a gente, assim, depois do segundo tópico, assim, de piloto remoto, é uma necessidade extrema para o setor de fiscalização. Vocês têm que aprender a utilizar essa tecnologia. Ela é muito importante. Tá? E aí você tem, eu coloquei aqui exemplos aqui, 3 softwares assim, open source, né, que você pode utilizar de forma, né? Basta ter o drone. Não adianta, né? Claro que quando você vai profissionalizando, você vai comprando mais software, MetroShape, vai conseguindo melhorar aí a tua estrutura de acordo com o recurso também, né, Marta? Que não é fácil arrumar dinheiro para essas coisas. Na verdade, ainda assim, não é que ele seja fácil. Se tiver tempo ainda, a gente vai falar de alguns exemplos aqui como já aconteceu. Vamos assistir esse vídeo aí. Tá ali. Baixa um pouquinho aí, comando. Pode baixar mais. Baixa mesmo. Pode baixar mais. Você vê aí, né? Um carro, um homem e um drone. E aí, em 30 minutos, aí mapear 50 hectares, né? Ele está ali com uma base RTK fazendo os pontos de controle, né? E fazendo o checklist da aeronave, né? Linkando a base, né? O rover com o RTK com o equipamento, fazendo o link. A gente tem um equipamento desse, é fantástico. Agiliza muito o trabalho, sabe? Do que a gente tem a equipe de topografia do campo. E aí você tem lá um voo muito preciso, de forma muito rápida, retificando algumas áreas que você queira fazer e gerando o seu plano de voo, né? É a primeira etapa que você tem que fazer, né? Planejar o seu plano de voo. Mas chega na hora lá, às vezes você tem que mudar, ajustar alguma coisa, não tem problema. Olha lá, são 49 mil metros quadrados. O piloto decidiu fazer em 2 etapas, por conta da segurança, né? Inclusive, o drone voltou com quase 40% de bateria, né? E ele vai lá, com a acurácia de 3 centímetros, gerar essas informações. Esse software é um software de estradas, que tem, né, uma estrutura muito grande. Olha lá que eu falei, cálculo de volume lá, pessoal. Ó. Ele foi lá, e aí, ó, 131 metros cúbicos. Né? É desse jeito. E esse software é fantástico. Eu tive acesso a esse software, né? Ele é muito, muito bom. É um Street View da... E é isso. O Phantomzinho velho de guerra ali, em 30 minutos ali, mapeou ali 50 hectares, trazendo uma quantidade de informações absurdas aí para um projeto desse, né? Então... E quando a gente fala de especificação técnica daqui para frente, né, a gente coloca aí, né, algumas aeronaves, né? Aí, Borba, tá fazendo propaganda da DJI. Não, velho, que há 10 anos atrás eu sofri muito montando as coisas. Eu sei que hoje não dá para você abrir mão do melhor para tecnologia, principalmente quando você fala de uso do espaço aéreo, né? Então a gente tem que trabalhar com os melhores. Eu separei alguns equipamentos aqui para falar para os senhores, né? Olha que loucura esse equipamento, hein? A gente conversa isso aí no intervalo. Eu uso
mais na polícia, né? Olha o zoom desse equipamento. A operação que permite, né, dupla operação com uma redundância assim, incrível, né, no sinal de GNSS para controlar, realmente mitigar acidentes, né, com essa aeronave, né. Sistema de bateria, onde ele tem um storage, né, você tira a bateria, ele está ligado, hein. Você troca uma bateria, troca outra, 2 pastilhinhazinhas só, e automaticamente ele volta para a missão. Assim como ele também tem um case onde ele carrega as baterias, né. Aí vem o M2A, né? A linha Enterprise, né? Já com sensor infravermelho também, RGB, né? Mais infra. E aí você viu, né? O adensamento ali, isso aí poderia ser qualquer ambiente de floresta, por exemplo, você vê pontos de calor, pontos de incêndio, né? E ele tem beacon, ele vem com RTK, um equipamento incrível, né? Como eu falo assim, para todo gosto, para todo tipo de aplicação e valores, tá? A gente vai estar aqui o dia todo hoje, a gente vai falar desses valores desses equipamentos para vocês. Mas essa questão do M2 é que ele tem uma resolução, conseguiu entrar na linha passada do Dual, que era o M2, Enterprise, que ficou absurdo, assim, melhorou sensivelmente, vai fazer muita coisa. E aí, falando de sensores, para quem não conhece um pouco de sensores, né, ou câmeras, né, o gimbal, né, de 3 eixos dessas aeronaves, né, então você tem tanto o RGB visual mais o termal, como você também tem um sensor LiDAR com RGB, que é esse equipamento que nós trouxemos aí com o M300, com esse sensor, onde você consegue fazer realmente uma estrutura bem apurada do que você quer colocar. E para diversas áreas também, tá? Dentro da... A Zemuse L1, né? A combinação perfeita, né, para segurança, para estruturas. Ele é um sistema com LiDAR, né, com a câmera RGB de 20 megas e com dupla MU, né, com acurácia de milímetros. A questão do range, né, e a questão da qualidade que você tem seja para os vários pontos, né, para estrutura, para mapa, para pontes, power lines, que são linhas de transmissão, né. Olha o que esse sensor faz, a variação que ele faz. Por exemplo, uma linha de transmissão em relação ao humor, ele calcula automaticamente ali a distância do embarrigamento da linha, né? Então, a questão de redundância dessa aeronave e os mapas que ele gera um pouquinho. Então, ele consegue fazer justamente esses pontos com a vegetação em 3D, né? Então, você tem um mapa realmente muito, né? Seja os modelos digitais, né? O MDT, o MDS, a questão também de curva de nível, né? Então, você consegue rapidamente conseguir. Isso em real time, tá? Esse equipamento ele faz uma varredura, né, feito uma estação total, né? Hoje, esse TerraFollow, né, que é um sistema incrível, porque esse drone só na parte superior tem 8 sensores, né? E o que ele traz digamos assim, de tecnologia embarcada, também como o SDK liberado, é uma solução realmente... Olha lá ele varrendo lá, ó. Então ele conseguiu mapear essa estrutura. Essa estrutura, claro, ele pode fazer no monitor, na própria tela, ou você pode colocar ele dentro de uma viatura e mostrar essa tela em maior resolução. Ele tem saída HDMI, tem estrutura também de poder fazer isso. Então, é uma coisa realmente muito incrível que esse equipamento pode fazer, né? Tanto em situações em prol da população, como a questão de mapas em 3D, de infraestruturas, né? De meio ambiente, floresta, densamento, cálculo, podemos dizer assim, você pode abrir o SDK dessa máquina e colocar um algoritmo. Quantas pessoas tem aqui sentadas, né? Quantas árvores, quantas copas, né? E quantas, né? Então você consegue quantificar isso aí através desses softwares aí, né? Rapidamente passando também o Mavic 2, que é uma estrutura que você tem ali
já respondendo alguma pergunta, de 250 mil para 70 mil reais, que vai conseguir também, com precisão, né, com real-time kinematic, um equipamento que vai ter também a função, claro que ele não vai fazer um mapeamento em 3D, vai ser um mapeamento em 2D, mas ele tem aí o sistema de módulos, né, para iluminação à noite, para uma fiscalização, para o beacon, né, o strobo que ele tem, né, e também a câmera, né, RGB mais infravermelho, que consegue muita coisa. A polícia militar, tem algum policial militar aqui do Rio Grande do Norte aqui? Não, né? Ali em cima. Tem. Opa, bom dia, senhores. Usa esse drone aí o dual, né, alguma coisa. Porque, vamos lá, mesma coisa, né? Vamos comparar esses dois equipamentos. Você tem lá um RGB normal. Se o cara tem muitas aquelas copas, tipo como se fosse, como que chama aqui em Natal aquela densidade, parece mangue, né? Aquela árvore, como é que é um... Não, mas como é o nome daquela planta? Parece mais um manguezal dentro das dunas, né? Que o cabo se esconde ali embaixo, ninguém vê, né? Mas se você usa um infravermelho desse, você consegue ver a temperatura do cara escondido ali dentro do arbusto, né? E você pode fazer melhor ainda, né? Dentro da copa da árvore, que é esse que a gente está vendo aqui, o infravermelho ele vai passar, que é o LiDAR, e vai dizer qual é a altura daquela árvore. É louco, cara, o processo, né? Então, saindo um pouco dessa linha de DJI, um equipamento que eu gosto muito para aerolevantamento, ele tem um conceito Jeep, né? Não é Jeep fazendo propaganda da Jeep, mas ele tem just enough, né? Ele tem somente peças essencial parts, né? Que chama o conceito Jeep, não sei se o nome Jeep significa isso. E ele tem peças exclusivas somente para mapeamento, e foi o primeiro drone que inverteu as hélices e os ESCs, né? Do feito M300 ali. Vamos ver um pouquinho dele. Também é mesmo fabricante do Batmap, né? Um equipamento que já está com quase 2 horas de operação. O multirotor da nuvem, o AVE, ele tem 1h15 de operação. E é um equipamento que faz 400 hectares por voo. Mão na roda, né? Então, quando a gente fala com a questão das baterias, né? Quase 3 horas de autonomia o asa fixa. E a gente coloca 1 hora para o nuvem, né? É um equipamento que ele é muito, muito, sabe? A caixa dele é um pouquinho maior do que essa caixinha que você está vendo aqui desse case aqui. Cabe dentro de um compacto, de um Gol, por exemplo, na mala traseira. E rapidamente montado, né? Essas informações eu posso passar para vocês com calma, né? Com material aí, no Drive, não sei como é que vai ser na feira. Cadê Léo? Né? Depois a gente pode colocar. A gente vai abrir uma aba no site do evento, vai deixar disponibilizado todas as apresentações. Ótimo, eu vou botar o PDF lá, chefe. Beleza? Vamos sair do asa fixa, porque aqui no Nordeste eu não recomendo o asa fixa. Primeiro que vocês estão em centros urbanos, né? Você não recomenda aquele negócio pesado. Não, estão em centros urbanos, área de difícil de decolagem, de pouso, né? Difícil de decolar, difícil de pousar. Quem é aqui de Natal e é piloto de drone sabe que o vento aqui é violento. Esse equipamento ele não trabalha bem com fortes ventos, né? Ele é um equipamento muito voltado para a agricultura, para a área rural, para a grande densidade de grandes áreas. Mas é um excelente equipamento, né? Vamos assistir esse vídeo aqui, comando. Vê aí. Depende. Ele hoje o Vant ele pode ser um multirotor. Ele pode ter um chamado VTOL, né? Na verdade é VTOL. Vertical Take Offline, né? Elétrico, né? Aquele elétrico, né? Olha, pode aumentar um pouquinho aqui esse áudio, mas eu vou explicar aqui o Alexandre Miniardi, né? Que é o criador da nuvem UAV, né? O CEO da nuvem UAV. Esse moleque ele tem uma formação aeronáutica fantástica, né? Ele criou. Ele está em português. Pode aumentar. E ele automaticamente vai acionando as faixas de reconhecimento da minha área de interesse. Uma vez finalizado, eu vou fechar em nome, vou finalizar o polígono, então ele pergunta para mim quais são as características que você deseja no seu projeto. Leve, sai leve. Você pode selecionar altitude ou ISP, que calculou automaticamente. Você pode selecionar a sua faixa de domínio. E também
Porém, a distância que o drone vai além da faixa do volume para poder fazer as manobras. Nessa opção, você consegue alterar os pontos de entrada e saída da sua visão, facilitar a operação. E na aba da câmera, você consegue selecionar as opções de energia, no caso, a 6 milímetros ou a 6 milímetros. Uma vez finalizado, resolve a missão. O plano de voo da nuvem uma vez já vem com o equipamento, cara. Isso é fantástico, né? Você tem que comprar equipamento, você tem que comprar software. Então, ela tem essa solução, digamos assim, que completa, né? Ah, desculpa, eu acho que eu passei aqui, deixa eu voltar aqui. E é o único equipamento que você pode intercambiar as câmeras, né? Então, você pode colocar uma Mica Sense, uma Multispectral, pode colocar um infravermelho, pode colocar um RGB. Né? Então, ele é bem... aquela também ali é uma de 24 megapixels, ela pode ser também uma lente mais aberta para você fazer um voo com uma faixa maior, né? E respondendo aí, Francisco, aí sua pergunta. Olha um asa fixa aí, um veículo aí. Esse equipamento, eu tive a oportunidade, ele é um equipamento alemão e não tem um custo tão alto. Né? Até a Swap está adquirindo um equipamento desse. Ele é o Trinity, né? E hoje ele tem o maior sistema de LiDAR, né, do mundo, né? É um equipamento realmente que está fazendo um diferencial incrível. Mas é um equipamento que ele é bem mais caro, assim, quando eu digo assim, não é tão caro, porque ele é um avião, cara. Esse equipamento faz uma base cartográfica feito um bimotor, né? Um equipamento que já está aí, vai conseguir ter uma autonomia de 4 horas de voo, assim como na Nauru. Então, é uma coisa absurda, né? Então, custa caro, né? Esse equipamento custa quase R$700 mil, né? Mas não é um absurdo, né? Para fazer base cartográfica é um equipamento muito incrível, com software muito simples. Ele teve na Drone Show esse ano. Eu tive com o pessoal da Drone Show e eles fizeram toda a demonstração desse equipamento. Mas é a mesma coisa, o que é que ele tem de diferencial é que realmente ele é um eVTOL, né? Que ele faz pouso e decolagem vertical. Então isso aí facilita muito, né? Porque você tem os 3 eixos, né? Então quando você tem um asa fixa, que ele pousa de barrigada, ou batmap, que ele dispara um paraquedas para pousar, beleza, ele vai fazer o pouso seguro. E aí, nessa região aqui, cheio de lagoa, cheio de mar, o paraquedas levar ele lá, ele pousa e cai na lagoa, né? Cai no rio, não tem, então assim, ainda é muito, muito complexo. Pessoal, eu estou chegando ao fim aqui da minha apresentação, né? Já está no horário limite que a gente demorou um pouco a começar. Mas todas essas ações de divulgação e marketing, né, uma estrutura que a gente está criando muito também, que eu falei muito da coisa, fazendo um pouco da minha propaganda também. O Nordeste ganhou o primeiro dealer, né? Uma novidade, dealer DJI Agro, né? Eu fiz a minha formação UTC Academy como piloto da DJI e isso trouxe um resultado muito grande de reconhecimento. Porque para você ser um dealer hoje da DJI, você tem que ter R$5 milhões. Então, hoje a Clube Drone, junto com os parceiros, conseguiram com os chineses esse reconhecimento. Foi uma coisa incrível. Então, hoje a gente está aí com investimento aí de um caminhão, com 2 drones na área agro, que é uma coisa que eu quero realmente falar para os senhores, é transformar a vida de pessoas. Né? Então, essa é a minha missão do business agora, fora a caravana Clube Drone, né? A gente convidou muita gente da Clube Drone, não foi, Carla? Mas praticamente as inscrições já estavam encerradas quando abriu, não foi? Então, essa Roadshow vai ser um projeto que a gente vai demonstrar o agro para todo o Brasil. Então, eu fiz o curso de agro com o Kaká da Interdrones na época, em 2017, e achava que era uma coisa que não ia avançar muito. Confesso aos senhores que esse negócio não vai para frente. Sendo que em 2020 para 2022, o drone sai de 10 litros para 40.
Eu pensei que os chineses estavam dormindo e estavam na pandemia, né? Meu amigo, foi uma coisa incrível. Então, é um mercado que está revolucionando o Brasil, né? E eu falo que também que o piloto consciente, né, ele respeita a vida, para encerrar a minha palestra, porque venho falando muito de cultura aeronáutica, de uso de forma legal, dentro das normativas, e dentro do meu conceito, formar mão de obra e treiná-la constantemente em busca da excelência da produção, né? Nós somos um país que tem muito difícil o acesso, né, à tecnologia, às burocracias, à estrutura, principalmente dos senhores, a aquisição desses equipamentos, né? E eu acho que a gente pode conseguir aí transformar juntos aí e formar o maior número de pessoas e desburocratizar esse sistema, né? Conseguir melhorar, flexibilizar, né? Porque hoje você tem que formas de conseguir comprar um drone, né? Quem sabe fazer uma TR de drone aqui? A TR da Polícia Militar, quando foi comprar o drone, quem fez foi a gente, junto com o CAU, com... Comando, como é teu nome? Polícia Militar aí, Natal? Pronto, Fabrício. Viu a bronca que foi para comprar aquele drone, né? Anos, não vai? Então, assim, como que a gente pode transformar isso aí também, né? Então, você tem aí, né? Época da eleição, né? Fazendo campanha, voltar aí nos deputados, nas pessoas que vão trazer emenda parlamentar para comprar, né? Trazer tanto estadual quanto federal, recursos e projetos também que você tem junto com outras autarquias, como o Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, a gente conseguiu quase 100 mil reais para comprar drones, né? Mas como foi isso? Oportunidades, fiquem atentos a essas oportunidades, né? Você tem uma estrutura hoje que você está lá, a Polícia Federal de vez em quando apreende um drone. Tu quer palestrar aqui, comando? Quer vir aqui para frente? Não. Está falando de escuta. Então, assim, a gente tem uma estrutura hoje de muitas oportunidades para conseguir adquirir equipamentos. Não se travem pela dificuldade, mas assim, busquem, junto com os senhores, esses desafios que a gente pode conseguir avançar, né? Porque a gente não adianta fazer curso, não adianta fazer capacitação se a gente não tem drone para treinar, né? Existem várias soluções, né? Uma compra, licitação, outra fazer emenda, outra fazer solicitações através das autarquias, né? Doação, por que não doação? Em Recife, a Polícia Militar conseguiu da Associação de Hotéis, rede de hotéis, drones para monitorar a orla por causa do turismo. Por que a gente não pode conseguir também aqui, para ser MURB, para tantas outras estruturas, né? Então, colocar essas ações em práticas, né? E botar a bola para frente. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí. Bom dia a todos aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que nós preparamos para você hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para nos ajudar na divulgação dos assuntos que foram tratados lá no 10º Erefal Nordeste. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade com a apresentação de outras palestras que foram ministradas. Nós vamos ter a participação aí das forças públicas, de uma delegada de polícia que trabalha na área ambiental, do promotor de justiça, lá que atua em Natal, que também faz a defesa ambiental. Te vejo a semana que vem. Tenha uma excelente semana, cuide-se bem e até a semana que vem.